Pessoal, e aí pessoal, vamos retornando aqui, tá? A gente vai ver agora um outro fundamento, outro conceito importante, que é o de massa molecular. O nome já diz tudo, gente. Massa molecular é a massa de uma molécula. Como a molécula é formada por átomos, né? Então ela é a soma das massas dos átomos que compõem a molécula. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O ácido sulfúrico, H2SO4. O ácido sulfúrico ele tem, ó, 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios, né? A gente sabe a massa de cada um, né? Se você olhar na tabela periódica, você tem a massa desses aqui. Então, isso normalmente é fornecido, né? Hidrogênio é 1, enxofre 32, o O 16. Então, o ácido sulfúrico vai ser, ó, 2 vezes a massa do hidrogênio, porque são 2 Hs, 1 vez a massa do enxofre e 4 a do oxigênio. Então, vai ser 2 vezes o hidrogênio é 1, né? 2 vezes 1 mais o enxofre 32, mais 4 vezes o oxigênio, que é quanto? 16. 4 vezes 16. Se você resolver isso aqui, você vai encontrar 98 gramas por mol. A unidade de massa molar é grama por mol, né? Cada mol, pacotezão lá de 600 sextilhões, vai ter massa de 98 gramas, certo? A da água, como é que seria? A água é H2O, né? 2 Hs e 1 O. Então seria 2 vezes 1 mais, quanto é o O? 16. 2 vezes 1 mais 16 dá 18 gramas por mol. Tá? Esse aqui, sulfato de alumínio, eu teria alumínio, eu tenho 2. Enxofre eu tenho aqui, ó, 1 vezes 3 dá 3, lembra? Que esse 3 multiplica. Oxigênio, 3 vezes 4 dá 12. Aí agora é só ajustar. Então o alumínio aqui é a massa 27, 2 vezes 27, mais aqui embaixo, né? Vamos calcular aqui direitinho. 3 vezes 12, que é, desculpa, a massa do enxofre é 32, então 3 vezes 32, o oxigênio vale 16, ó, 12 vezes 16. Se você resolver tudo isso, vai dar 342 gramas por mol. Entendido? Então é só você somar a massa dos átomos que compõem a molécula, tá bom? Prosseguindo, né, a gente vai agora entrar num conceito. A gente já entendeu o que é o mol, né? Agora a gente vai entender o número de mol, como calcular, né? Como calcular o número de mol, quantos mols tem um determinado material. E aí a gente vai começar fazendo uma analogia para que vocês possam compreender direitinho isso aqui, tá? A analogia vai ser o seguinte: a gente vai começar com o seguinte desafio, né? Vamos supor que alguém entregue para ti um pacote de miçangas. Aí esse pacote de miçangas, aquelas bolinhas pequenininhas, né? Vamos supor que tem 500 gramas, tem meio quilo aqui, 500 gramas de miçanga. Aí o cara te dá o seguinte desafio: olha, eu quero que tu me diga, eu vou te dar meia hora para tu me dizer quantas miçangas tem nesse pacote de 500 gramas, certo? Aí o cara te dá a seguinte informação: olha, cada miçanguinha pesa 1 grama. Eu sei que é muito pesado, eu coloquei aqui, tem a massa de 1 grama, né? Eu sei que a massa tá grande, né? Que a miçanga a gente sabe que é bem menos do que isso, né? Mais levinha, né? Mas é só para ajudar os cálculos. Vamos supor que sejam miçangas assim de aço, certo? De ósmio, o ósmio é bem denso, então a miçanguinha aqui de ósmio, bem densuzão. E aí seria 1 grama cada miçanga. Aí, o que tu faria, né, com essas informações? Será que você conseguiria, em meia hora, me dizer quantas miçangas teria? Ia ter gente que ia contar miçanga por miçanga. Fazer isso seria um trabalho hercúleo, para não dizer outra coisa, né? Para não dizer de corno, certo? Seria um trabalho grandão, assim, hercúleo, né? Contar um por um, né? O que seria mais inteligente? Olha, eu sei que todo mundo junto, que cada um é 1 grama. E todo mundo junto é 500 gramas. Então vocês concordam que se eu dividir, ó, tudo, a massa toda, que é 500 gramas, pela massa de um só, se eu fizer essa divisão, eu vou ter o número de miçangas. Ó, se uma miçanga é 1 grama, 500 gramas vão corresponder a quanto? Né? Então é só você fazer essa divisão. Se eu pegar a massa total e dividir pela massa de uma,
Então você vai ter 500 dividido por 1, 500 miçangas, certo? Você vai ter 500 miçangas. Então, isso aqui você conseguiria contar, né, com essas informações nem um minuto, né? Enquanto o teu colega lá do desafio estaria contando um por um, né, um por um, e queria demorar muito tempo, era só você fazer uma divisão. Eu pegar a massa do todo e dividir pela massa de um, e aí você consegue saber quantas miçangas tem naquele pacote. Então, se eu tenho um pacote de arroz, né, tem um montão de grão de arroz, aí eu sei que são 300 gramas de arroz. E vamos supor que eu saiba que cada grãozinho de arroz tem 1 grama. Então, se você dividir o todo, a massa de todos juntos pela massa de um, você consegue saber que lá tem 300 grãos de arroz, certo? E aí a gente vai usar essa analogia, né, que a gente fez com as miçangas para entender como é calculado o número de mol. Tem uma fórmula que é importante, ó, mas essa fórmula é a mesma ideia da outra. É importante que você saiba compreender, tá? Então, como é que eu sei? Se eu quero saber o número de mol de átomo, é só eu pegar a massa do conjunto de átomos, né, a massa de todo mundo, e dividir pela massa de um só. A massa de todo mundo eu chamo de massa, e a massa de um só é a massa molar, certo? Então, o número de mol é igual a quantidade, né, de átomos expressa em mol é igual a massa dividido pela massa molar. A massa do conjunto dividido pela massa de um só, como a gente fez aqui, né, ó. A massa total dividido pela massa de um só, certo? Vamos ver na prática, vocês vão ver que é bem simples, ó. Poderia perguntar assim, ó, qual a quantidade de matéria? Então, quando ele quer saber quanto, né, quanto em química normalmente é expresso em mol, certo? Está presente em 100 gramas de água. Aí ele me deu os dados aqui, né? Então ele me deu a massa de água, 100 gramas. É a massa de todo mundo junto, 100 gramas, certo? É o M. O M é igual a 100 gramas. E a massa de uma água só, como é que eu calculo? É a massa molar. Massa molar, na verdade, de 1 mol de água, né? Como é que vai ser a massa molar da água? A gente já aprendeu, ó. 2 Hs, então 2 vezes 1. Lembra que o H vale 1, aqui, ó. H vale 1. 2 vezes 1 mais. O oxigênio vale 16. 2 vezes 1, 2 mais 16, 18. Eu tenho 18 gramas por mol. Então eu vou pegar o número de mol é a massa dividido pela massa, certo? De um pacote só. Então vai ser 100 gramas dividido por 18 gramas por mol. Por que eu escrevi as unidades? É importante você escrever as unidades para poder ver o resultado. Tá? Então o grama vai cortar o grama, vai cancelar o grama. E aí só vai me sobrar como resposta o mol. Então, se eu dividir 100 por 18, vai dar 5,5 mol de água. Então, significa que se eu tenho 100 gramas de água, lá dentro, né, 100 gramas é mais ou 100 ml de água. Um copinho assim, meio copinho daqueles americanos, certo? No meio copinho daquele tem 5,5 mol de água. Isso é pouca coisa? Não, é muita molécula de água, certo? 5,5 mol. Se eu quiser saber o número exato, é só, o mol não é 6 vezes 10 a 23, então é só tu tirar o mol e escrever 6 vezes 10 a 23. Então seria 5,5 vezes 6 vezes 10 a 23. Aí você teria o valor absoluto. Só que em química a gente vai trabalhar mais com o valor em mol, o valor coletivo, tá? Certo? Vamos para o exemplo 2, que isso aqui é prático, ó. No exemplo 2, a gente vai ter o seguinte, ele me deu a quantidade, ó, eu tenho 2,5 mol de cal, o óxido de cálcio. Ele quer saber o seguinte, qual a massa? Ele quer saber o M. Então, gente, prosseguindo, desculpa o incômodo, então vamos lá, prosseguindo, né? Então, aqui ele quer saber a massa, né? O M que ele quer saber, tá? Ele me deu 2,5 mol, isso é o número de mol, é o N, tá aqui, ó, tá? E ele me deu os dados. Quando ele me dá os dados e eu tenho a fórmula, eu consigo calcular, né, a massa molar. Qual vai ser a massa molar do cal? Da cal, né?
Da cal vai ser, o cálcio vale 40, O vale 16. Então é só você somar os dois. 40 mais 16 dá 56. Então aqui é uma mera aplicação de fórmula. Ele quer o M, ele me deu o N e o MM. Então aqui, ó, N é igual a M sobre MM, né? É o todo por 1, né? Então, quanto vai ser o número de mol? 2,5 mol. Observem que eu estou escrevendo o mol. As unidades, né? É igual a M, que é o que eu quero saber, dividido pela massa molar. Quanto foi a massa molar? 56 gramas por mol. Tá aqui, ó, 56 gramas barra mol. Certo? Aí eu vou cancelar mol com mol e a minha resposta vai ser em grama. E aí eu vou ter que resolver isso aqui, né? Lembra? Esse 56 está dividindo, né? Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero isolar a massa, que é o que eu quero encontrar, né? Então, o M vai ficar sozinho no lado direito, tá vendo? É igual a 2,5 e o 56 passa multiplicando, vezes 56, certo? 2,5 vezes 56 dá 140, então 140 é igual a M, ou seja, M é igual a 140, qual é a unidade que sobrou? O grama, 140 grama. Entendido? Uma mera aplicação de fórmula. Então, se ele te dá 2 dados, você consegue o terceiro tranquilamente, ok? Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, a gente tem o seguinte. Qual a quantidade de matéria? Então, quando ele fala quanto, é mol, certo? Quantidade, lembra que mol é uma quantidade, que nem dezena, centena, é um número coletivo. Então, qual a quantidade de matéria presente em 510 toneladas de óxido de alumínio, Al2O3? Aí ele me deu os dados aqui, alumínio 27, O16, né? Então, 510 toneladas, lembra, quais são as unidades de massa? Grama, quilograma, tonelada, né? Então, quando ele fala tonelada, é o M, unidade de massa. Ó. Massa é igual a 510 toneladas, certo? Qual é a massa molar do alumínio? É só eu usar esses dados. Al2, então, cada Al é 27, né? Então, 27 vezes 2... mais o oxigênio vale 16, então como são 3, vai ser 16 vezes 3. Então 27 vezes 2 dá 54, mais 16 vezes 3 dá 48, ou seja, 102 gramas por mol. Observem que aqui eu escrevi diferente de propósito. Ó. Esse menos 1, mol elevado a menos 1, é a mesma coisa que barra mol, tá bom? Fica mais confortável de se escrever, né? Então, ele me deu o M, ele me deu o MM e ele quer saber a quantidade de matéria, que é o N. Então, é só aplicar a fórmula. N é igual a M sobre MM, né? Então, N é igual. Observem, gente, aqui está em tonelada e aqui está em grama. Você não vai conseguir cancelar as unidades desse jeito. Então, eu tenho que converter tonelada em grama. Como é que eu converto? É só eu ver, ó. Do tonelada para o grama, então vai 3, 6, certo? Eu ando 6 para a direita. A vírgula está bem aqui, né? Então é só acrescentar 6 zeros, ó. 3, 6. Então é 510 milhões de gramas. Então N vai ser, quanto é o M? 510 milhões de gramas dividido por, quanto é a massa molar? 102 gramas por mol. Aí o que vai acontecer? Ó, o grama vai cancelar o grama. Qual vai ser a minha resposta? Mol, certo? Quando você fizer a divisão, você vai encontrar 5 milhões de mol, certo? Essa é a quantidade que está presente em 510 toneladas de óxido de alumínio, ok? Vamos para o último exemplo, tá? A gente tem o seguinte, qual a quantidade de matéria? Então, quantidade de matéria mol, tá? Ele quer saber o N, ó. Presente em 200 miligramas, miligrama é a unidade de massa, M é igual a 200 miligramas de SO2. Aí ele me deu os dados, esses dados aqui eu vou calcular a massa molar, né? SO2, 1S, 32, mais 2 Os, ou seja, 2 vezes, quanto vale o O? 16. Fica 32 mais 32, que dá 64 gramas por mol, certo? Lembrem, grama por mol é a mesma coisa que grama vezes mol a menos 1, tá bom? Aí você pode estar, vamos aplicar a fórmula, ó, N é igual a M sobre MM. Aí alguém pode estar se perguntando, professor, eu preciso converter o miligrama em grama, já que aqui está grama? Posso,
Normalmente até se faz isso, né? Eu vou transformar 200 miligramas em grama, porque aqui tá grama, ó, aqui precisa também estar igual. Porém, você pode usar um artifício que é bem inteligente. Se você perceber, ó, aqui eu tenho G e aqui eu tenho G, né? Então, eu posso cancelar o G com o G, só que eu não posso esquecer que vai sobrar o mili, certo? Então, seria assim, ó, vamos resolver a questão. Eu tenho os dados, vamos aplicar para vocês verem. Eu vou fazer sem converter, tá? Para vocês verem essa nova fórmula. Então, N é igual a M sobre MM. Quanto é a massa? 200 miligramas, eu vou escrever 200 miligramas, 200 miligramas, dividido quanto é a massa molar? 64 grama por mol, mesma coisa, grama por mol, certo? Então, o G vai cortar o G, certo? O que vai sobrar? Sobrou o mili e sobrou o mol. Então, a minha resposta não vai ser em mol, vai ser em milimol, certo? E aí, vai ser o seguinte, ó. Quando eu dividir 200 por 64, dá 3,12 milimol, certo? Milimol, ok? Isso é uma resposta. Professor, mas a questão está pedindo mesmo em mol, ele não quer em milimol. O que você vai fazer? Eu sei que mili, lembra que mili é 1000 vezes menos? É só tu dividir por 1000. Voltar a 3 vezes, lembra? Então é a mesma coisa que 0,00312. Esse mi aqui está sobrando, né? Certo? Foi um erro aqui, ó. Então, a resposta seria 0,00312 mol. Tira esse mili daqui, tá? Então, 3,12 milimol é a mesma coisa que 0,00312 mol, certo? Então, se a unidade tiver grama, por exemplo, se aqui fosse K grama, quilograma, né? K, tivesse um Kzinho aqui. No final, né, na hora aqui ia ter Kg e G, então eu ia cortar o G daqui com o G daqui, iria ser quilomol, Kmol, né? Lembra que o K é 1000 vezes mais? Então, se você quisesse deixar em Kmol ou transformar ele em mol, era só fazer isso no final, certo? Isso ajuda nas contas, tá? Isso simplifica também, tá bom? Entendidos? Então, vou passar uma atividade para que vocês possam treinar isso, né? Cálculo é treino, vocês precisam treinar para que vocês fiquem craque nesses fundamentos para a gente poder prosseguir com o conteúdo, tá bom? Então, se cuidem, tá? Fiquem em casa, tá? Lembrem-se que a doença ainda tá aí, né? Então, não se esqueçam de se cuidar, tá bom? Um forte abraço.